Fala pessoal, Spider aqui. Você já teve dificuldade em desenvolver questões contextualizadas para avaliar o aprendizado dos seus alunos? Se você é um professor ou um estudante, sabe o quão é importante ter questões desafiadoras e que estimulem a análise e interpretação do conteúdo. E neste vídeo, vamos mostrar como vocês podem utilizar o ChatGPT para otimizar o seu trabalho na elaboração de questões objetivas e discursivas, até mesmo com verbos da taxonomia de Bloom, a partir de casos clínicos. Então, vamos aprender juntos a usar essa ferramenta poderosa e revolucionar a nossa forma de desenvolver avaliações. Além disso, se você é estudante, esse vídeo pode ser útil para você também, porque permite a você desenvolver suas próprias questões para testar o seu aprendizado. Então não perca mais tempo, fica comigo, depois da vinheta a gente começa. Vamos lá! Galera, antes de prosseguirmos, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em ver que o nosso canal está crescendo, já passamos 1.100 inscritos e isso está ajudando muitas pessoas a alcançar os seus objetivos acadêmicos, e isso é graças a todos vocês que assistem e se beneficiam desse conteúdo. Mas eu tenho um segredinho para contar: apenas 10% dos que assistem nossos vídeos estão deixando o like. Como assim, pessoal? Não custa nada apertar esse botãozinho aí, dar um joinha, tá? Aqui embaixo, que isso vai me ajudar a continuar crescendo e atingir mais pessoas. Se quiserem ser realmente heróis, compartilhe o vídeo com seus amigos. Então vamos lá, pessoal, não deixe o professor Spider na mão. Aqui é o amigo da vizinhança. Apertem o like aí e vamos continuar aprendendo juntos. Muito bem, agora que a gente fez a questão discursiva, vamos tentar trabalhar também na perspectiva de fazermos questões objetivas. Vamos verificar aqui. Eu vou abrir um novo chat, né? Tentar fazer tudo do início, mas eu vou basear-se no prompt, né? No comando que nós usamos aí na questão discursiva. Deixa eu já copiá-lo aqui então. Fazer algumas adaptações, acho que dá para ser mais simples, né? Então aqui começando. Olá. Quero fazer uma questão envolvendo um caso clínico sobre dor referida. Vamos falar de dor referida. Muito bem. Já pedi para a gente fazer a descrição do caso clínico da dor referida. Então vou prompt aqui. Aqui uma questão, porque a gente mostrou a escolha. Objetivo. Escolha. Eita. Então, no caso clínico, para paciente com demanda. Aparece em consultório odontológico. Vou manter aqui para ser mais prático. Alegando dor de dente que apresenta dor referida. Para responder a questão, vou colocar aqui múltipla escolha. Questão objetiva, vamos fazer assim, objetiva de múltiplas afirmações. Vou colocar 3. Aqui deve ser colocado conhecimento sobre um mecanismo envolvendo a dor referida. Ao final, apresente o gabarito e o comentário. Acabou que ele fez... deixa eu ver como eu escrevi. Múltiplas afirmações. Não ficou legal, acho que ele não entendeu o que eu queria não. Mas a questão ficou feita, que é a questão que ele deveria colocar aqui então pra gente, sobre o caso, né, sobre a partir da análise dessas afirmações, qual que é verdadeira, A, B, C, A e B, A e C, A, B e C, né? Então a gente até consegue fazer isso, mas a questão da formatação é que não ficou legal. A dor referida é devido à convergência de fibras nervosas de diferentes áreas do corpo na medula espinhal, resultando em uma percepção de dor em uma região diferente da fonte original. Ficou legal. A gente colocou aqui uma questão, né? Já fizemos no estilo múltiplas afirmações. Daria para fazer aqui, deixa eu ver, transforme essa questão em complementação simples. Vamos ver se funciona melhor. A gente vê também que o uso do texto base não ficou muito legal, né? Mas dá para adaptar pela escrita, né? Pela redação ali das opções de resposta. Aqui ele fez a questão aberta, né? Estranho. Sim, vamos melhorar isso aqui, ó. Transforma essa questão em outra de múltipla escolha.
com 5 opções de resposta do tipo complementação simples. Ver se fica melhor, se ele entende melhor o que eu estou querendo. Tá repassando o caso clínico, vamos ver o que vai sair, né? É uma pergunta com a resposta que complementa a pergunta. Mas dá para adaptar. A gente poderia adaptar, por exemplo, se o mecanismo envolvido no quadro do paciente ou no sintoma referido pelo paciente é. E aí a gente adaptaria o texto, né, para que o texto das opções de resposta fiquem referindo-se a um quadro que só pode ser identificado a partir da leitura desse texto do caso clínico, onde ele fala aí da dor referida. Então continua ele explicando, né, o processo de dor referida, e a gente está aqui fazendo questões novas. Eu até acabei fazendo aqui, então, inicialmente eu fiz uma questão com as afirmações múltiplas, precisaria também de haver um pouco de adaptação, e também a gente pode fazer no estilo acessão razão. Deixa eu colocar aqui agora, transformo essa questão. Deixa eu ver como eu escrevi aqui, eu escrevi igualzinho, deixa eu copiar, deu certo aqui, mais ou menos certo. Transforma essa questão em outra de múltipla escolha, do tipo acessão razão. Sabe se ele vai identificar? Vou tirar essas opções de resposta para ver se ele entende, porque afinal de contas já foi feito isso na questão anterior. Vamos ver como fica. Ah, entendi. Ele fez aqui pra gente, então, só a acessão e a razão. O caso clínico ele já está escrito, né? A gente teria que utilizar esse caso clínico e escrever essas duas afirmações ligadas pelas palavras porquê, por exemplo. É mais comum aí nas recomendações, por exemplo, do ENAD. Então, acho que dessa forma que a gente conseguiu ver formas diferentes de fazer questões de múltipla escolha, questões também discursivas. Eu acho que dá para ajudar vocês aí a fazerem questões bem elaboradas, cada um no seu tema, na sua temática. Quanto mais você alimenta com informações o ChatGPT, melhor vai ser a condição pela qual ele constrói ali o caso clínico, ou que ele relaciona as opções de resposta. Aqui eu fiz bem rapidinho essas solicitações para ele, eu não quis aprofundar muito em cada alternativa ou às vezes em cada afirmação que era feita, mas é possível utilizar essa ferramenta para aprimorar as nossas questões, as nossas provas. Então, às vezes você tem uma disciplina talvez da área de histologia, da área de morfológica, que às vezes tem mais dificuldade para associar isso com a parte mais prática, né, com casos clínicos ou às vezes com doenças. Então, pode utilizar o ChatGPT para que a gente consiga contextualizar melhor os assuntos que a gente trabalha no dia a dia com as nossas turmas, com os nossos alunos. Bom, pessoal, para finalizar, vou fazer um plus aqui, que é uma dica que eu sempre gosto de dar no final. O seguinte, a gente normalmente quando vai criar uma questão, é bom a gente ter variações dela. Às vezes a gente precisa fazer mais de um tipo de questão por prova, porque às vezes tem várias turmas que a gente trabalha simultaneamente, ou às vezes você precisa deixar uma questão, uma variante daquela questão para fazer uma segunda chamada, uma prova final. Então fica a dica aqui para vocês, sempre que você terminar, conseguiu a questão assim, no formato adequado que você gostou, você pode vir no ChatGPT e pedir para ele criar uma variação dessa questão. Então, por exemplo, podemos chegar aqui e falar, crie uma variação dessa questão. Para ver. Outra coisa também que a gente pode fazer é clicar aqui para ele gerar uma nova resposta, mas ele pode modificar bastante às vezes aí o conteúdo, o texto que ele já gerou de uma vez. Então aqui, acho que se a gente coloca só para criar uma variante da questão, há uma tendência dele mudar palavras, mas manter o contexto, né? E aí você pode talvez também dessa forma mudar o gabarito da questão e associá-la aí à sua aplicação, né? Se você quer para a segunda chamada, para a prova final ou uma segunda variante da sua prova. E aí você pode criar uma variação, duas variações. Então, por exemplo, vou voltar aqui naquela questão inicial. A gente conseguiu aqui, ó, transforma essa questão em múltipla escolha. Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer assim, eu vou pegar essa questão aqui que deu certo no início, né? Não deu tão certo igual eu queria, mas eu vou fazer assim, ó. E 3 variações dessa questão. Vamos ver se só isso aqui é suficiente. Tá vendo que ele cria uma nova aba, tá, pessoal? E essa aba aqui, você pode acessar conversas diferentes. É como se fosse um paralelo, né, dentro de cada chat que você tem aí estabelecendo com a inteligência artificial.
ele está criando as variações, ó, variação, caso clínico, ele mudou o caso clínico, né? Colocou aqui a Maria, aqui ele põe o Carlos, né? Mas assim, tudo colocando a relação com, no caso aqui, a dor referida, né? Que é o assunto. E perguntando aqui sobre o mecanismo fisiológico da dor referida. Beleza? Então temos aqui variações da questão que nos permite depois também já termos aí um bancozinho de provas do semestre, né? Rapidamente, otimizando o nosso trabalho. Beleza? Então, meus caros colegas professores, a gente sabe que para criar um instrumento avaliativo, a gente tem que fazer ele baseado nas nossas aulas. Então, eu deixo também como um recado aqui no final que é claro que você vai criar questões baseadas no que você trabalha em sala de aula, como você faz as suas dinâmicas com seus alunos. O ChatGPT também pode ajudar nisso. Se você se interessar por isso, comenta aqui no vídeo que eu vou colocar para vocês aqui como usar o ChatGPT para criar aulas relacionadas, por exemplo, à questão, ou o contrário, ou como criar a aula, o plano de aula, e depois a gente coloca uma questão contextualizada com o caso clínico, ou cria mesmo uma questão para ser trabalhada e discutida em sala de aula, certo? Então, a partir de uso de metodologias ativas, por exemplo, o ChatGPT pode gerar aulas incríveis para otimizar também o nosso tempo, a produtividade e também o interesse dos alunos ao longo das discussões, né, que são feitas muitas vezes na sala de aula. Então, se você interessa, comenta aqui qual tipo de aula você gostaria que eu fizesse um teste aqui com o ChatGPT para a gente poder trabalhar aí as dicas dele para preparar uma aula onde a gente vai trabalhar aí com metodologias ativas algum assunto e trabalhar também já as questões das avaliações relacionadas a essa aula. Comenta aqui o que você gostaria de ver, se você conhece alguma metodologia ativa que poderia ser trabalhada também no ChatGPT, ou a gente às vezes pode pedir o ChatGPT para nos surpreender, né? Utilizando alguma metodologia ativa e aí delimitando o tempo, delimitando muitas vezes aí o espaço, o material que seria necessário para fazer uma aula bem bacana e bem dinâmica, para tornar aí a interatividade entre os alunos e o interesse pelos assuntos, às vezes mais complexos, é cada vez maior. Beleza, pessoal? Então, como vocês podem ver, o ChatGPT pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os professores a criar questões mais desafiadoras e criativas. Lembre-se de usar a taxonomia de Bloom para aprimorar suas questões e exigir mais dos seus alunos. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo de como usar o ChatGPT em suas próprias práticas pedagógicas, em suas avaliações. E se você curtiu o vídeo, lembra de curtir e compartilhar com seus colegas, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, me estimula bastante a produzir vídeos desse tipo aqui para a plataforma. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço!